Hoje já tá rodando? Eita, nós. Então vamos começar essa brincadeira aqui, agradecer, né, a presença, né, de todo mundo que está aqui. E hoje é 19 de maio de junho, 19 de junho de 2018, né? E aí... Corta. Não corta nada, deixa tudo aí, deixa rodar. E a gente tá feliz, né, porque reunir, né, essas duas pessoas que a gente gosta muito e que acha que eles mesmos têm tudo a ver, sim, são duas pessoas muito queridas e que a gente não tem muita palavra, né, para dizer nessa junção, né, como que foi ocasionando isso, né, que a gente falou, mas que tal esse com esse, eu e a Suzy às vezes estamos lá na cama pensando em algumas coisas e às vezes surgem essas junções aí. E aí a gente tenta harmonizar, né, no sentido de que essas pessoas se gostem também, né. Isso foi um caso assim, muito precioso, né. No mês passado nós tivemos a presença, né, do Giovanni Baffo e da Raíssa, né, foi eles que inauguraram, né, o Conversa Vai, Conversos Vem. É um projeto da nossa garagem aqui, esse, né, e é um bate-papo mesmo, né. A gente está gravando porque acha necessário para a gente expandir para outras pessoas, né? O pessoal lá que está lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na fronteira com a Colômbia, né, no Brasil, de repente quer conhecer a Jennifer e o Luan e nós estamos aqui, né? É isso. Então, como o Luan tinha aquele bordão, aquele refrão que todo mundo, né? Como é que ele fala? Aí, em que ano foi, Luan, que você lançou o Manda Busca? 2011 ele lançou o Manda Busca e eu e a Suzy nós escrevemos aqui um prefácio, né? Eu queria ler esse prefácio hoje porque já tem 7 anos isso, né? Seria legal, é legal a gente ler uma coisa que você leu, que você escreveu há alguns anos atrás, assim, dar uma referência, mas será que foi eu mesmo que escrevi, né? Você fica até no coisa. E aí eu queria ler esse trecho aqui. Então é sobre Luan, por Binho Padial e Suzy Aguiar. A periferia está em toda parte, e ele está em todas as quebradas. Desconfiamos até que ele é 2. Está no Sarau da Brasa, Binho, Coperifa, Palmarino, Fundão e no Sarau da Demar. Está no Quintas 8, Clariô, Candiarte, Bicicloteca, Brechoteca e Senzalinha. Está nas ocupações, em movimentos. Está em movimento, prestigiando Capulanas, Coteban, o Mojá, a Brava, Encena, divulgando a Edições Toró, editora da Quebrada. Curtindo Preto Soul, Gunnar Vargas, Záfrica Brasil, Geraldo Magela, Veja Luz, Carlos Silva, Racionais e GOG. GOG. Tá no Socalão das Artes, Casa da Mulher, Bloco das Cores, lá no Mútil, no Cine Tupi com Zagatti. Ei, Zagatti. Trupes, Fuleiragem, Artimanha e Lona Preta. No Panelafro, Doutores da Alegria e Arrastão. Tá na caminhada e sua correria é com a expedição Dom de Miras. Convocando pro arrebento, mesmo que nasa pelos ares, mesmo que venham ogivas nucleares, e chamando todo mundo para reconstruir Palmares. Parafraseando Periafricania do Gaspar. Antigamente quilombos, hoje periferia. E Solano Trindade em Tem Gente com Fome. Se tem gente com fome, dá de comer. E na contramão do capitalismo, esparrama seu socialismo libertário. Que patrão o quê? Vamos trabalhar para nós. E na trégua deste combate, que nenhum guerreiro é só de ferro, lança seu zoinho da morena. Com seu erotismo malemolente. Ele é nossa unidade da Sul, ligando pontes na Norte, Brasilândia. Sem preguiça nenhuma de ir na sola do pé, catar um busão e cambar para todas as quebradas. Ele é nosso elo da corrente, de Pirituba, do Cine Samba ao Monte Azul. Sabe que está sendo história, mas que a hora é agora. Agora é nós. Depois de nós é nós de novo! Todo poder ao povo. Luan, esse menino sorriso, palhaço, poesia. Sua poesia tem a alegria do moleque que brinca na rua, a tristezas dos que passam fome,
a inquietação pelas injustiças cometidas e a raiva pelas que ainda se cometem. De pernas tropicantes e dançantes, cabelos trançados, emaranhados, eriçados. Luan que perde tudo. Dinheiro, documentos, celular, roupa, barraca. Só não perde essa grande vontade de transformar o mundo. A dupla perfeita. Ô, Jé. Como conseguiu juntar? Tô te difamando aí, Jé. Tô te difamando aí, Jé. Tem muito em comum mesmo. É das alegrias que esse menino pertence. É das alegrias. Campo Limpo, Tabuão, Capão. O mundo é dele. E foi preciso nascer um Brasil para se ter um Luan. É o filho da dona Alzeni. Nós conhecemos ele. Nós conhecemos ele. Agora ele fala assim, nossa, nem tinha lido isso. Não, peraí que ele tá na emoção. Deixa eu aproveitar esse momento. É um filme. É o filme. Tem que falar? Ô, Não. professor, é com lápis ou é com caneta? É isso aí, Júnior. Não. Quer falar? Esse é o livro, né, Mãe da Busca, que eu lancei em 2011, né? Tive um apoio da agência Solano e de vários outros amigos, né? A Kátia Portes, né, fez o trampo de diagramação, de juntar as poesias, de criar um enredo, né? Ô, Luan, você pode falar um pouquinho mais alto? E esse livro eu lancei em 2011, né? Com o apoio de muitos parceiros, né? E ele foi elaborado pela Kátia Portes e com vários dos amigos também, né? O processo de lançar esse livro foi muito coletivo, assim, né? De vários amigos esperando também, né? Palpitando, né? A Helena viu o livro, falou, oh, que legal, comentou, né? Aí foi aí que eu falei, a Helena vai escrever o prefácio do segundo. Aí ela escreveu do Hera agora. Mas é um privilégio fazer poesia assim, com essa família grande, assim, do Sarau, assim, de ver o tanto que o Sarau cresceu a gente, né? Fermentou a gente, né? E estamos aí, falar assim, né? Pô, já faz mais de 10 anos. Né? O que me ajudou muito foi o Sarau do Binho, né? Eu tinha uma história no teatro, né? Fiquei um tempão no teatro, atuando. E me encantava o teatro, assim. Eu senti que faltava alguma coisa mais, né? E aí eu tive um professor que ele falava do Sarau do Binho pra mim, né? Que é o Henrique. Ele falava, pô, porque eu já escrevia poesia desde cedo, né? Desde menino eu já escrevia. Desde muito novo, assim, já escrevi algumas coisas, tive diário, tive várias coisas assim que... E aí esse professor falava, vai lá no Sarau do Binho, mano, que aí você vai encontrar uns loucos igual você, né? E aí passou anos assim, eu falei assim, eu vou lá, aí eu trombei o Pezão, né? Eu conheci o Pezão, ele era jornalista do Tabuão, né? E ele fazia a matéria da Paixão de Cristo, né? Que era um espetáculo que a gente fazia aqui no Tabuão, né? E aí o Pezão falou, tá rolando uns saraus aí, né? Na região aí, ele falou do Sarau do Binho, né? Da Cooperifa também, né? A gente fazia até aula de filosofia, se não me engano, junto. E aí quando eu cheguei no Binho, eu falei, é aqui, mano, já era. Aí não saí mais, assim, e eu só cresci, assim, num espaço, assim, que me ajudou muito, assim, me desenvolver como poeta, assim, né? Não só como escritor, né, assim, como poeta, né? Porque o poeta, ele não é só o cara que escreve, né? Quando o Chico César fala em estado de poesia, ele está entendendo que a poesia é um estado mesmo, uma dimensão mesmo, que a gente escreve e acessa, né? E é mágica a poesia, né? E foi o Sarau do Binho que reuniu, né, grandes poetas, né? Eu tive
acho que eu sou privilegiado de viver num período, numa época, né, que eu vejo a literatura sendo produzida onde eu moro, onde eu convivo com tanto fervor, com tanto amor. Assim. Então, assim, aos saraus e parabenizar os artistas, principalmente esses artistas brasileiros, né, que resistem fazendo cultura num país como esse, assim, que não valoriza, né? Isso, e se eles não valorizam, é sinal que a gente está certo, alguma coisa deve valer. Alguma coisa deve valer. Mas pra mim é uma grande satisfação também, assim, amo muito a Jennifer, e que honra, né, ter essa poetisa aí do lado, né, que foi inspiração, grande inspiração para mim muitas vezes, assim, em escrever, em tornar um bom poeta, assim, de conviver, de ver, né, as participações desde o Sarau Vila Fundão, né, e de todas as meninas, né, que acabaram virando grandes parceiras, assim, né, que hoje são amigas, né, de ver isso foi muito inspirador também para mim. Pra mim é uma honra mesmo. Eita. Tá bom, então nós vamos fazer um ping-pongzinho aqui, um bate-papo, né? E a Jennifer já tinha... A Jennifer, você é pernambucana, né? Sou. Jennifer Nascimento. E esse por enquanto você está com esse livro ou tem outro? Não, esse é o Terra esse Fértil. é o Terra Fértil e, se pá, final do ano, um livro novo. Tomara que pá, né? E hoje foi gostoso, porque eu tive aqui na dentista, e a dentista na Nice, lá na Paulista, né? Eu peguei vocês dois para ler no busão, né? Muito gostoso, cara. E aí a Jennifer tem umas coisas assim, umas sacadas, né? Do cotidiano, assim, muito gostoso de sentir, né? Dessas experiências dela ou experiências de outras pessoas que você deve... Eu queria que você falasse um pouco, né, do Terra Fértil, né, pra gente. Eu não vou poder ler o prefácio aqui porque a gente não... Mas tem o prefácio da Carmen Faustino, né, aqui, que escreveu, e a Elisandra, né? Então as duas escreveram aqui. E elas produziram também, né? Foi. Fala um pouco dessa produção. E a ideia desse programa aqui, do Conversa Vai, Conversa Vem, é o artista falar da poesia dele, da obra dele, do poema que ele quer falar, da gente poder perguntar, né? Seria legal também, porque às vezes no sarau a gente sabe que nós não temos tempo para isso, né? Verdade. E é tão importante saber, mas por que você escreveu isso, cara? O que quer dizer isso? O que isso tem na sua vida de importante, né? Eu entendo assim, para que você como que é, enfim, é pra gente ficar solto mesmo, querer perguntar e ficar à vontade, né? Então, queria que a Jennifer falasse um pouco dessa obra que maravilhosa. Tá à venda aqui hoje, se alguém quiser depois, né? Muito bom esse trabalho da Jennifer, lindo, lindo. Gente, que alegria estar aqui na garagem. Eu me convidei várias vezes para vir na casa da Suzy. Ela falou, calma que vai chegar o melhor momento. Muita gente que vem aqui. Não, tá bom, né? Nossa. Pelo menos ela não disse não. Eu sei que a Suzy é organizada, tem os tempos. E eu falei, não, uma hora vai virar. E aí virou nesse formato. Tá friozinho hoje, mas tá bem gostoso. De garagem reformando, né? Tá tudo aqui. O pessoal não tá vendo aqui, mas quem tá aqui tá vendo que é tábua pra todo lado, cimento aí. Nossa, eu lembro de um tempo que só tinha livro aqui na garagem. Pois é. Pensei que era cenário, tá? Desenvolvedor. Bom, eu acho que antes de falar do livro, eu quero falar um pouco sobre um pouquinho da minha trajetória também. Sim. Nesse sentido de uma vivência muito próxima do Luan e de como a gente acabou se conhecendo nessa cena, né, nesse circuito mesmo. Eu vou dizer que eu não rodava a cidade inteira, então eu tinha uma limitação que era a Zona Sul prioridade, assim, né? Então eu ia no Poesia de Esquina, que tinha dia de terça, ia no Binho na segunda, no Poesia de Esquina de terça, na Cooperifa, que na época era na quarta, no Sarau da Fundão, que era na quinta. Acho que tinha uns depois Sarau com Elas, que era sexta. E aí depois a gente foi emendando outras coisas aí. Depois foi tendo sarau todos os todos dias, os dias, né? Que bom, né? Que a coisa... E aí, assim, eu tinha largado a faculdade, tava meio, tipo, trabalhando, mas assim, sem muito o que fazer à noite. E aí eu
comecei a pipocar nesses espaços, né? Na verdade, eu fui a primeira vez a convite da Alânia, né? Que trabalhava comigo. E daí eu conheci esse circuito, esse fervo. Conheci a Fernanda também, que acho que foi uma ponte importante, assim. A gente tinha... Eu sabia disso. A gente tem 4 anos de diferença e aí eu acho que foi quando o Binho era num espaço aqui na estrada do Campo Limpo. No bar, né? E aí acho que a gente foi ver o filme do Solano, Trindade. Quem fez esse filme, gente? Não lembro. NCA, NCA. E aí eu conheci a Fernanda lá e falei, gente, que mulher bonita, meu Deus. Aí depois o pessoal falava que eu parecia com ela, eu falei, gente, meu Deus. Enfim, eu sei que a gente foi ficando próxima, foi ficando amigas também. Eu acho que é importante falar das relações, né? Que eu acho que as relações que vão levando a gente para os lugares certos, assim. E eu lembro que o Fernando fez uma provocação no Sarau da Fundão, falando que vocês vêm aqui, só aplaudem, ninguém nunca fala nada, e a gente ficou bem puta na época. E a gente resolveu fazer uma intervenção, porque era um absurdo ele achar isso da gente. E aí a gente fez uma intervenção na outra quinta-feira, e a gente leu textos, alguns autorais, outros não. Foi a intervenção do bife, não? Não, isso aí foi mais pra frente. E aí, eu lembro que teve um dia no Sarau do Binho que teve... só podia ler poemas inéditos. E aí eu pensei, todos os meus poemas são inéditos. Porque eu nunca tinha coragem de ler, eu era extremamente tímida, assim, pra ler. Acho que o Paul, o Luan sabe disso, assim. Eu era muito tímida mesmo. E ainda tinha a Suzy, acho que aquela máquina fotográfica pequenininha, assim, ficava assim. Eu falava, mano, meu Deus do céu. Mas hoje tá tudo no YouTube lá, viu? Tá vendo como foi importante? Assim como hoje. E aí eu acho que foram espaços onde eu fui perdendo a vergonha, assim. Então, em 2013... Mas eu lembro que o pessoal falava pra mim assim, cutuca ela. Ela vai, ela tem os poemas maravilhosos e tal. E aí eu ficava cutucando, até que um dia ela soltou. A Diego também lembra. E acho que foi muito, muito importante, assim, porque foi o lugar onde eu me senti acolhida para ler um primeiro texto que fosse meu, assim. Então, é muito importante, porque a gente acha que o poeta ele já nasceu pronto, ele é desconstruidão, ele tem umas ideias bem loucas, mas na verdade às vezes você tem uma personalidade e que às vezes você é o tímido da turma, ou às vezes você até tagarela, mas tem vergonha de se expor, assim, que é para desconstruir essa ideia de que existe um caminho já estabelecido da pessoa que é fodona, que vai lá e fala, que na verdade são múltiplas trajetórias e que bom que esse espaço consegue acolher pessoas das suas múltiplas facetas, assim, né? Porque se fosse um outro espaço, talvez eu não sei se teria me sentido tão à vontade, assim, né? Ou talvez teria demorado muitos anos, só agora, né? Que tem uma cena só de mulheres, e aí talvez eu teria me sentido à vontade, mas foi muito importante. E foi em 2013 o lançamento da primeira coletânea do Binho. Foi, 2013. Foi, né? Uhum. Você participou? E aí a minha primeira participação como poeta, reconhecida como poeta, foi no Sarau do Binho, assim. E eu lembro até hoje, eu trabalhava com a Daisy, aí chegou a mensagem da Suzy e eu falei, Daisy, você não acredita? Me chamaram para participar de um livro. Tá aqui, gente. Que bonito. Ela, como assim? Ai, me conta. Eu falei, a Suzy, do Sarau do Binho. Então, acho que foram muitas euforias, né? E muitas alegrias também. Aí depois, em 2013, também participei do Pretexto de Mulheres Negras, que foi uma outra iniciativa super importante, já nesse sentido de olhar para as mulheres, né? E onde estão as mulheres e o que as mulheres estão escrevendo, enfim, que eu acho que é um marco importante para a gente pensar esse 2018 e tudo que as mulheres estão fazendo em cena também em relação à poesia, à criação, enfim. E aí em 2014 veio Terra Fértil, que é muito emblemático, porque eu achava que não era minha vez de lançar o livro, porque tinha muitos poetas. Eu, sei lá, comecei a frequentar os saraus em 2007. Pode, né? Aí eu acho que eu tive coragem de recitar, não lembro se era 2012.
E 2013 eu publiquei. Então, 2014 lançar o livro era ser muito metida, não tinha nada a ver. Nada a ver. O livro dela tem poema pra cacete. Tem várias pessoas que estão escrevendo aí milianos. Eu sigo tipo uma fila, assim, se tem pessoas que estão milianos escrevendo, e elas vão publicar e eu vou publicar depois delas. E aí as minhas amigas, as meninas do Mijiba falaram assim, olha, isso aí que você tá falando não tem nada a ver. Ainda bem, né, que falaram isso pra você. Aí eu falei, não, aí cheia de argumento e tal. Elas falaram, quebraram todos os argumentos e falaram assim, ó, a gente vai mandar o projeto, se o projeto for aprovado, você vai lançar um livro. Se não for, aí tudo bem. E aí o projeto foi aprovado. Eu estava na casa de uma super amiga que está na Bahia agora, Ana Musidora. E aí foi muito lindo também a maneira como a gente celebrou assim, o projeto. E eu acho que ali eu fui pensando, vai acontecer, eu preciso me preparar para isso, sabe? E aí desde então, acho que descambou, assim. Depois eu nem sei o que aconteceu, assim, se for para contar de tudo, né, que o Terra Fértil me trouxe, assim. Eu acho que ele me trouxe muitas coisas e sobretudo, eu acho que me trouxe mais parceiros ainda, né? Então a gente tem uma rede dos saraus e isso é maravilhoso. E eu acho que o livro possibilitou que essa rede se ampliasse de forma muito grande, de maneira que eu não tenho nem ideia, assim. Então, eu recebi umas alunas me mandaram uma mensagem dizendo que, acho que no Triângulo Mineiro, que elas... Não é Triângulo Mineiro, acho que é outro lugar. Eu sei que é Minas Gerais, um desses lugares, depois eu lembro. Me mandaram dizendo que se eu podia gravar um vídeo, porque eles tinham feito um trabalho de conclusão do meu livro, não sei o quê, e se eu podia gravar um vídeo pro 3º E. Eu falei, quê? Como assim? Ela, ai não, a gente adora o seu livro. Eu falei, gente... Aí comecei a pensar nessas pontes, assim, nessa conexão entre as pessoas e como aquilo que a gente escreve de maneira solitária, muitas vezes em casa, reflexiva, às vezes triste, ou às vezes muito eufórico, às vezes tentando encaixar palavra com palavra, que parece fácil e às vezes é mais fácil, mas às vezes é bem doído, né? Às vezes é bem cortante, assim, né? E você perceber que isso chega para as outras pessoas, isso é muito mágico, porque a gente está acostumado a vivenciar isso do lado do leitor, né? Então, do lado do leitor, eu sei que tem coisas que me afetam e me afetam de N maneiras, mas como escritores também viram uma responsa, mas viram um lugar de não acreditar, assim, de falar, o que será que está acontecendo, assim? Até você conseguir naturalizar que é isso, a gente afeta as pessoas, a gente é afetado o tempo inteiro, assim. E isso é extraordinário, mas isso também não faz de nós alguém super poderoso, por exemplo. Eu acho que a maneira como eu escrevo poema é observando o cotidiano meu, das pessoas ao meu redor, das mulheres, da quebrada, do vai e vem das motos, e isso vão me dando ideias, né? Não é uma descrição tão real do cenário às vezes, mas eu acho que são sempre estopins, assim, isso sempre vai me dando vontade de escrever mais, assim. E aí eu acho que o Terra Fértil é a reunião desses textos de uma fase específica da minha vida, que foi essa fase que eu estava vivendo saraus, e eu estava bem livre, bem solta, bem curtindo a juventude, né? Então eu tinha 23, eu lancei o livro, eu já tinha 30, então eu tinha 7 anos aí vivendo coisas incríveis, assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse viver no meu território. Então, o livro, ele é a reunião desses anos de circulação nesses espaços, né? Esse aprendizado, que é aprendizado o tempo inteiro, assim. E é isso, né? Então, o livro Terra Fértil tem a ver com tudo isso que a gente viveu ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que muitos textos nossos, com de outras pessoas, né, meus, do Luan, e de outras pessoas dialogam, porque a gente estava no mesmo ambiente, bebendo da mesma fonte, e ainda que cada escrita seja única, a gente vai sim, né? Se você for pensar, sei lá, Tropicália, o Gilberto Gil, o Caetano, cada um é de um jeito, mas, ali criaram um movimento. Eu acho que é isso que a gente fez também, né? Cada um de nós único aí, escrevendo, mas é nítido que a gente tem referências muito próximas, né?
E isso é maravilhoso, porque só ressalta essa possibilidade de que não tem que ter só um Luan, nem só a Jennifer, pode ter Raíssas e todo mundo aqui escreve, gente. Então é isso, né? Eu acho que é lindo, é maravilhoso e é isso. Ai, acho que eu tô romântica hoje. E, ô Jennifer, mas seria legal você mandar um poema pra gente. Oh, vamos aí. Né? Esse despedida é difícil pra você? Não, hoje não. Eu achei sim. Em 2013, né? Em 2013, né, filha? Faz um tempo já. Passou, né? Passou. Posso pedir um? Pode. Aquele, a louca, né? A louca da casa. Ai, gente, esse poema foi modificado pra entrar no livro. Eu gosto mais do original, mas enfim. Ah, é? Ele foi É. modificado. Foi. Esse é um dado importante. Tá vendo? Pra gente saber. Despedida. É madrugada. Viro de um lado pro outro. Eu sei bem o que me tira o sono. Ouço vozes. Num programa de TV, Gal e Caetano. Vou recomeçar, tá? Bora. Despedida. É madrugada. Reviro de um lado pro outro. Eu sei bem o que me tira o sono. Ouço vozes. Num programa de TV, Gal e Caetano cantam Recanto Escuro. As evidências denunciam. Esse grampo colorido na penteadeira não parece em nada com os meus. O leite estragado na geladeira previa o gosto da despedida. A inevitável conversa acontece com justificativas vãs que toda mulher já deve ter ouvido centenas de vezes. Eu não queria que fosse desse jeito. Desculpa se eu te magoei. Não fica assim, vai ficar tudo bem. Uma hora vai passar. Eu odeio frases feitas. Disfarço aquela inevitável vontade de chorar, por raiva, desprazer e ironia. Até parece que o amor não deu. Engraçado, você é cheio de manias. Parece que é só no fim que nos damos conta de algumas coisas. Senta sempre no mesmo lado do sofá, só usa camisetas de cor clara e nunca esquece de apagar as luzes. Eu vou sentir saudades das conversas filosóficas, das discussões ideológicas, das músicas bregas que você ouvia e até do que eu mais reclamava, de levantar e fazer o café para você. Eu já tinha até escolhido o seu presente de Natal. Um livro do Galiano e uma camiseta de Ogum pintada à mão que encomendei num ateliê lá em Olinda. Eu vou e deixo para trás as incertezas das minhas poesias, que sempre quiseram te devorar. O começo se parece com o fim, quando nos olhamos e não nos reconhecemos, da porta para dentro, da porta para fora. Gente, não é bonito esse poema? Esse final, meu, ela dá um final pra esse poema que foi, nossa, do começo, como é que é? Né? O começo se parece com o fim, né? Quando nos olhamos, não nos reconhecemos, da porta pra dentro, da porta pra fora. Meu, é muito louco. Eu fiquei encantado com isso aqui. Passei a bola pro Luan agora. Passou a bola pro Luan? Vai... É? Ou Pode? Não, vamos mais? ping-pong, vamos É? pro Luan e vamos. Vamos. Rapaz, quando eu li o Terra Fértil, né? Eu olhei pro livro e falei assim, mano, esse livro é meu. Né? Bem mais refinado, claro, mas que era mais talentosa. Porque eu gostei muito, assim, né? E aí, suas poesias pra mim, Jennifer, elas dão uma imagem, uma memória pra mim, traz da minha vida, né? De coisas minhas. Eu falo assim, nossa, como é que, né? Uma pessoa, outra pessoa escreve uma coisa tão íntima, assim, né? Que se reflete muito em mim, assim. Eu falei, nossa, legal. Tem uma que você fala do boteco, né? Do jazz, é isso, não é? Samba jazz Samba jazz. também.
Vários falam de boteco, né? Por que será, gente? Mas quando a É o Jennifer, primeiro, né? Essa mulher, né? quando a Jennifer lançou o livro, assim, foi uma bomba, assim, né? Porque foi uma surpresa, acho que pra todo mundo, assim, né? Porque ela ficava na Miguel, escondendo as poesias, né? Daqui a pouco veio um livro desse tamanho, todo, assim, do começo ao fim, é avassalador, assim, você fala, nossa, mano, Tipo assim, vocês querem? Toma. pô, que legal, assim, ó. Da hora. Você quer falar um pouco do... Manda um poema do Manda Busca, então. Do Manda Busca. O Manda Busca eu não li, por incrível que pareça, o Relo, o segundo livro é as poesias que eu declamo, né? Que as pessoas conhecem, assim. O Manda Busca eu não mandei, eu não declamava muito, assim, não. Cosme e Damião. Minha tia é Cosmerinda e meu tio é Damião. O amor é Cosme, é Cosmos. A paixão é Damião. A paixão é um breve instante de liberdade. O amor é prisão e alforria. O amor é beleza da poesia escrita no papel. A paixão é o instante em que ela foi escrita. A paixão é um barco em noite de tempestade. O amor é a vela que o guia. O amor é coroa. A paixão é cara. E eu sou essa moeda girando no ar. Para toda a terra arada existe uma enxada. Para todo o território desocupado existe um cercado. E para todo cercado existe um alicate. Trabalho maravilhoso, é o segundo livro do Luan, é uma trilogia que ele vai lançar. O Manda Busca, o Relo, para quem não é de São Paulo, é uma linguagem que também, pode ser que em outros lugares usem isso também, é uma linguagem dos pipas, né? E das pandorga, né? Na região do sul do Brasil, o pessoal chama pandorga, outros lugares chama Maranhão, né? Enfim, então essa trilogia, com essa capa maravilhosa, os desenhos do Marlon aqui, da ilustração do Marlon, né? Muito bacana. Tamo aí. E o próximo é o Tá na Mão. Tá na mão. Né? Essa poesia que eu vou ler é inspirada no próximo livro que eu tô escrevendo. Que É mais inspirado no próximo livro que você está lendo. Eu tô terminando de escrever, né? Não, eu vou declamar inspirado no canal. Mas porque... Compliquei agora. Ai, meu Deus. Porque essa poesia, na verdade, está ali numa linguagem mais infanto-juvenil, né? De memórias que eu tive no meu período que eu empinava a pipa, né? E aí o Tá na Mão é só poesias do universo da pipa, né? Tanto que eu tô até pensando numa forma de meio que legenda para as pessoas entenderem a linguagem, né? Porque tem uma linguagem que é própria de quem empina a pipa, né? E aí o Tá na Mão vai ser um livro mais infanto-juvenil, né? Assim, o universo de quem fica o dia todo aí, com os olhos vermelhos olhando pro céu. E aí essa poesia eu fiz por uma provocação do Davi da Silva, né? O Davi da Silva, ele sempre fala, Luan, você tem que parar de ir pra sarau, Luan, você tem que escrever, velho. Porque o poeta, ele fala assim, porque o poeta precisa de solidão. Se não tiver solidão, não tem poesia, né? O ofício do poeta é esse, é parar, escrever, sentir as coisas, né? Você ficar só nessa gandaia de sarau aí, não... Gandaia de sarau. E aí ele provocou e aí eu fiz uma poesia, né? Levando a vida de rabeira. Estreiei o mundo aos 8 anos de idade. E ele era para mim 4 ruas. A rua Javan Lessa Ribeiro, onde eu morava, era um país, com suas leis e jurisdições. Só atravessava a fronteira aqueles que pulavam Estrela Nova Sela. As moedas correntes eram as mamonas, também munições das possíveis guerras contra os países vizinhos. Minha infância tinha seus dias mais verdejantes. Tinha suas ruas de terra com minhas pegadas de pés descalços. Tinha no seu céu um infinito azul, como os lençóis que minha mãe estendia no quintal.
o esplêndido pôr do sol que me dava saudade de estar vivo. Minha infância tinha gosto de fruta roubada no pé. Pitanga, manga, goiaba, jabuticaba, amora, caqui e cana. Da chácara do Mário, o japonês, ou do Mazinho, que corria atrás da gente com uma espingarda de chumbinho. Os tiros, quando pegavam, doíam, mas valiam a pena. Minha casa estava em cima de uma mina d'água, em frente a um rio que tinha uns gigantescos caripaus em suas margens. Me lembro que no topo de um dos caripaus tinha uma sombra enorme que parecia um gorila muito bravo. Depois descobri que era uma grande casa de marimbondo. Meus vizinhos, que moravam num brejo, enormes sapos que jogavam jatos de mijo, que poderiam cegar se pegassem nos olhos. Eu os perdoava, porque de noite fazia um lindo concerto na Orquestra do Mato, que reunia figuras ilustres como grilos, cigarras e sapos. Também eram vizinhas as espetaculosas galinhas d'água e suas natações matinais. Meus melhores amigos moravam entre a rua Nelson Chitaca e a Mário Místico, respeitosas nações dos reinos do mundo chamado Jardim São Judas Tadeu. Eu gostava de visitar os outros reinos pegando rabeira de caminhões. Pegar rabeira é uma missão perigosa. Quando os caminhões passavam, tinha que correr e pular com agilidade, sem que o motorista visse pelo retrovisor. Pegava rabeira no caminhão de material de construção, pegava rabeira nos caminhões de peça de automóvel da pequena fábrica do Sr. Michael, mas o que eu gostava mesmo era de pegar rabeira dos caminhões de gás. Quando passava tocando a música do gás, era um corre-corre, uma muvuca de moleques correndo, e assim íamos levando a vida de rabeira. Uma vez peguei em um caminhão de lixo e eu não conseguia pular de volta. Fui além do território que tinha como meu mundo. Tive que pular, saí rolando e me ralando todo. Duas coisas minha vida de rabeireiro me deram. Uma foi a visão de um mundo maior. Outra foi uma bela pisa de varinha que minha mãe me deu. Eu não decorei ainda. É fácil. Vai. E aí o Tá Na Mão fala mais desse universo mesmo, assim, né? De como que era a periferia nas ruas de terra, né? De como que era a ingenuidade, né? Numa vivência mais leve, né? Engraçado que eu fiz uma poesia quando eu catei um pipa e mataram um cara, né? Por causa desse pipa, né? E aí eu ia colocar nesse livro e aí eu não coloquei, né? Porque também tinha um lado difícil também, né? Pipa, inclusive por isso que as mães não gostavam, né? Porque era a rua, né? Acho que o pipa foi o que fez eu ir pra rua, né? E da rua conhecer o mundo, né? E tanto que essa poesia fala, né? Foi aí que eu saquei, porque eu só andava em 4 ruas, né? A rua Javan Lessa Ribeiro, onde eu morava, era tipo uma chácara na minha casa, né? E era em cima de uma mina d'água mesmo. E aí tinha os caripau, tinha um rio que hoje foi tampado e fizeram uma quadra, né? A quadra, o pessoal fala que é a quadra poliesportiva, lá do São Judas. E aí tinha a Nelson Chitaco, que é uma subidona, assim, que dava aqui no final, né? Na rua aqui do Rio, né? Que era Javan Lessa Ribeiro. Tinha a Mário Místico, né? E aí, mas eu não tinha ido pra outras, né? Isso eu tinha acho que uns 6, 7 anos, né? E aí eu não conhecia nada ainda, né? E aí quando o caminhão de lixo me levou, porque eu subi e não conseguia... De lixo ou de gás? Não, de lixo. Esse foi de lixo? Foi de lixo. Porque eu subi na guaretinha e fiquei lá, mas aí eu acho que o motorista não viu eu subindo, e aí ele meteu o pé. E eu falei, mano, não vou conseguir pular, velho. E aí que eu saí da minha rua e consegui ver as outras ruas. Eu falei, nossa, olha, é maior que é da hora isso. Pegou assim. rabeira. Eu peguei rabeira. E rabeira é uma palavra que muita gente por aí às vezes nem conhece, né? Assim, eu acho. Eu brinco que rabeira e capucheta é minha. A palavra capucheta é minha, hein? Não vai... Capucheta? É, capucheta. Capucheta é você que tá com a brincadeira do livro, né? Do próximo livro que tá na mão.
A capucheta era aquela pipa que a gente fazia com jornal, porque aqui não tinha dinheiro para comprar nada. E aí fazia de jornal, né? E dobrava só e tava pronto a pipa ali. A capucheta era o primo pobre mesmo dos pipas. Né? Era, Mas não subia, né? A capucheta. Subia pouco, né? Não, você tinha que exercitar mais. Tem um pipa, tem um poema aqui meu chamado Pipa Mandada aí. Eu acho que eu vou mandar aí. por favor. Manda aí. Manda a música. Manda a música. É louco. É que eu acho que tem a ver com essas coisas Tudo a assim, ver. de vivência, de maloqueiragem, assim. E quando lançou o livro, pra mim, esse nome Manda a Busca nunca saiu da minha cabeça, assim, né? Eu já tinha ouvido, mas na minha casa tinha um lance de pipa, era uma coisa extremamente proibida, assim. Na minha também. Extremamente proibida. E aí eu ajudava os moleques que iam pular o quintal, mas a minha mãe às vezes já chegou a puxar uma peixeira com o menino e falou: você não me respeita! Mas mãe de quebrada, né? Que falou: como assim você sai Não tem cerca, né? Não você tem sai nada de... pulando o muro dos outros, assim? E na minha rua tinha muito pipeiro e tinha os malandros de 30, 32, 35 soltando pipa. 40. E eu achava massa, mas a minha mãe achava um bando de vagabundo, né? Que esses caras soltando pipa, esse horário, janeirão, não tem condições, né? Então a lógica do trabalho ali, mas eu entendo assim, porque ela preservou e hoje Pedrinho é louco pra soltar pipa, mas falei que só quando ele tiver 12 anos. Ó, mas é isso. Falei, não, os 12 anos aí já pode soltar um pipinha. Enfim, esse pipa mandado ele vai pra outro rolê, mas eu acho que são as conexões, né? A maloqueiragem que a gente vai... Enfim. Pipa mandada. Menino, responde pra mim. O que eu faço com seus 20 aninhos? Lembro de uns tempos atrás, quando o pipa mandado caía e a molecada invadia o meu quintal. Ironicamente hoje, é você, menino, que quer invadi-lo, só que de um outro jeito. Então vai, invade, explora, desorganiza, reorganiza. Menino, responde pra mim, o que eu posso aprender contigo? Não dava pra negar a boca, não dava pra negar o toque, não dava pra negar o gosto. Incandescente como sua própria juventude, queimou todos os preconceitos de sua inexperiência. Elemento fogo, elemento terra. Menino, não me responde mais nada. Agora pra mim, você é um homem. É o pipa mandado. E você empinou pipa também? Eu empinei pipa há pouco tempo. Porque eu morei no Guarujá há um tempo. Quando a gente... No Jardim Guarujá. Não, no Guarujá mesmo. Agora toma. Vai vendo. Jardim Ibirapuera, né? A gente vive de clone, né, gente? Também, né? Da quebrada. Os dobles, né? Os dobles. Dobletu ali, ó. É, o dobletu aqui. Mas é que foi assim, a gente morava de aluguel e tal, aí meu pai era metalúrgico, aí crise do Collor, não sei o que, aí não conseguia mais trabalho, aí a minha madrinha morava no Guarujá e meu padrinho era pescador. Então a gente desceu pro Guarujá para tentar a vida, meu pai trabalhar de pescador. Porque meu pai é filho de marinheiro e pescava também e tal. Então, desci pra lá e aí lá tinha uns descampados muito da hora pra soltar pipa, assim. E aí na escola onde eu estudei tinha campeonato de pipa. E aí menina podia soltar pipa. Então foi nesse rolê que eu aprendi, assim. E aí os filhos da minha madrinha já tinham 14 anos, eu tinha 7 na época. Então eles, tipo, sabiam muito, então eles me davam vários toques, assim. Mas foi só esse tempo que eu soltei pipa mesmo, quando eu morei lá. E aí depois eu voltei pra Pernambuco e aí também minha mãe não deixava a gente soltar pipa. Você voltou para Pernambuco, mas você veio para São Paulo com quantos anos? Eu vim pra São Paulo com 1 ano, aí quando eu fiz 7 eu fui pro Guarujá, aí depois eu fui pra Pernambuco de novo e voltei pra cá com 12 anos. E você tem algum poema que fala dessa sua época de Pernambuco, ou dessa infância, desse momento de Pernambuco? Paulista, né? A cidade que você nasceu, mas você voltou para Paulista de novo? Não, eu morei em Itapissuma, Ah, tá. Igaraçu, morei em Jaboatão também,
no Ibura, no R6. No Ibura? É. Ó o Miró. Miró da Muribeca. Temos aqui uma pernambucana. Conhece? Conheço, cara. Você é da onde? Eu cabo de Santo Agostinho. De Cabo. Você também morou lá, não? Não, mas Cabo a gente ia, depois que já fui trabalhar, e aí você ia pra Cabo só na condição de turista, no meu caso, né? Porque era perto de Porto de Galinhas e a gente que era mais sem condição. Mas na verdade é porque eu morava perto do litoral norte, então eu morava Ficava perto de distante. Itamaracá. Então não tinha sentido eu ir pra Cabo de Santo Agostinho curtir uma praia. E depois quando eu voltei pra lá, turistando um pouco, aí você vai conhecendo outros lugares, mas tem esse lance mesmo de às vezes a gente vive num lugar muito da hora, mas a gente só conhece um perímetro, né? Então eu vivi um pouco isso também quando eu morava em Pernambuco, assim. Eu conheço algumas coisas porque depois eu fiz algumas incursões de falar, meu, esse território é meu também, da hora. Tô vindo aqui ver minha família, eu vou conhecer, porque eu era criança, né? Não tinha esse acesso tão livre, assim, então. Mas tem uns bagulho da hora. E você lembra? Você Aqui? tem aí, dessa época de Pernambuco? Então, eu escrevi um poema, acho que chama Maracatu, mas tem um que vai sair no livro novo que chama Quando Infância, que aí eu conto um pouco mais disso, né? E acho que eu trago um pouco mais e isso tem vindo mais forte pra mim também, né? Então, tenho falado muito sobre esse contato, né? Então, a minha mãe pegava ostra e meu pai pegava siri, sururu, enfim. A gente pegava caranguejo na lata, né, e tal. Então, a gente tinha essas vivências que era do meu rolê, que era um rolê meio mangue, assim, porque na falta de condições você tem o mar, e aí isso é muito da hora, porque é um rolê de subsistência mesmo, assim. E muitas mulheres tiram o seu sustento, assim, e tal. Sim. E aí meu pai, ele era meio... Essa época ele não estava legal, assim, financeiramente, e estava meio depressivo, então ele bebia muito. Então minha mãe que ia nesses rolês buscar. Então isso começou a vir mais forte na minha memória agora, depois que eu fiz 30 anos, porque você vai ressignificando a sua própria história, né? Deixando de contar ela numa perspectiva só dolorosa, ou as faltas que você tinha, para você olhar os encantos, assim, né? Então tinha muita coisa maneira. Pegar caranguejo no mangue. Né? Tipo, que não é uma vivência nossa daqui, urbana. Na né? lata de óleo, com liguinha, enfim, né? É Precisa de coragem, né, pra você fazer uma coisa dessa. Né? Mas não? molecada, se o Luan fosse de lá, ele também faria. Eu acho que ele tem um lance meio que são as percepções daquele território, né? E o que cabia naquele território, assim. E aí esse maracatu também você tem ele aí, você acha que ele chama maracatu mesmo? Porque eu procurei aqui não. Então não chama não, chama baque virado. Ah, tá. Hã? É porque eu sou muito ruim mesmo com esse negócio de... Eu procurei aqui, não achei como maracatu. Achei. E ele tá como? Baque virado. Aí isso aqui já tem a ver com as minhas voltas, né? Em Pernambuco. Baque virado. Poderia ser uma madrugada como tantas antes já vividas. Rastros de serpentina, plumas já sem fantasias, ecos distantes da última marchinha. Se você fosse sincera, aurora. Foi nessa aurora que você apareceu de porta-estandarte. As cores se misturaram à vida, à beleza e à arte, inaugurando rumos, surpresas outras de carnaval. Coração folião, no primeiro olhar, já ficou desconcertado. Quando foi rodopiar, não segurou o passo, tropeçou no seu abraço. Choveu, sabiá cantou. Esqueci o dia e a noite, os quilômetros de distância, bolsa, sapato, roupa, documento. O discurso pronto de quem conhece a vida e a promessa ingênua de não se apaixonar. De teu cheiro fiz perfume, de teu sorriso espelho, de teus pés descalços raiz, de teu tambor inspiração, de teus colares guia, de tua lança força, de tua esteira chão. Baque virado, baque solto, baque virado. A esta hora os coqueiros balançam, vento a despentear pensamentos. Então agradeça aos céus por me dar em terra a grandeza de viver, maracatu.
Que tem a ver com essa vivência. Eu tive um pouco dessa vivência em Pernambuco também, desses maracatus que desfilavam, do carnaval, porque na cidade onde eu morava tinha 2 escolas de samba, o Espinheiro e o Veloz. E aí acho que isso ainda é uma coisa que eu trago, assim, essa coisa do carnaval que começou lá, né, mesmo, né, quando eu tinha 7 anos. E as minhas tias todas pregavam lantejoulas nas fantasias, então tem tudo isso. E aí tinha as catirinas, tinha todas essas coisas mesmo de carnaval bem tradicional, assim, né? A laúça, umas coisas muito da hora, assim. Então, essas memórias aí eu tô trazendo nesse próximo trabalho. No próximo trabalho. Que bom, né? E é legal estar ouvindo essas coisas daqui, porque é isso que a gente falou, né? No sarau a gente não aprofunda isso, não sabe da Jennifer, né? Que nasceu lá em Pernambuco, que contou, e a gente pode perguntar, né? Essas coisas aí. Isso aí! Que lindo! Bom te ouvir! Vamos! Terra Fértil, com a questão do horário também, né? Acho que vamos bater um papo. O papo já foi batido. E a gente podia, se quiser fazer aquela que ficou devendo, né? De voltar para a África. E aí a Jennifer faz uma também. Que a Zá pediu. E aí a gente encerra essa noite aqui, maravilhosa. Conheço eles. Agradecer a todo mundo que veio. Salve, Paul! Ô, pô! Com respeito. Quanto tempo. Viu? Sim? Aquele banzo. Eita. Nego quando morre não vai pro céu. Volta pra África. Volta pra África. Volta pra África. Volta pra África. Nego quando morre não vai pro céu. Volta pra África. Volta pra África. Volta pra África. Volta pra África. Código binário vem de tribo africana. Pode crer, periferia, mal savana. Não podemos deixar se crescer os bacana. Vale o risco, se pá vamos em cana. Que paz que nada, mataram nossa árvore sagrada. Como formiga pelos como formiga pelos... Caramba, esqueci essa coisa. É que eu não tô de pé. Então levanta! Eu tô zoado. Não, faz aí sentadinho. Posso voltar então? Volta. Ela tá aqui nesse, não tá no relo, né? Tá. É que eu acho que eu li pior aí. Ah, então tá. Então vai aí. A gente ajuda, vamos no refrão, né? Vamos no Nego refrão. quando morre não vai pro céu. Volta pra África! Volta pra África! Nego quando morre não vai pro céu. Volta pra África! Volta pra África! Código binário vem de tribo africana. Pode crer, periferia, mó savana. Não podemos deixar se crescer os bacana. Vale o risco, se pá vamos em cana. Que paz que nada, mataram nossa árvore sagrada. Como formiga pelos becos, pelos vão. Se é pra tribo viver, guerreavam então. Vítima jamais, anti-herói, sou vilão. Do estrupo somos fruto, consequência do furto. Da antiga terra nada desfruto. Já que vivemos sofrendo, uma nova África queremos. Se pá vamos a remo, ou fazemos aqui mesmo. Pitágoras, analisa bem o ângulo, de que terra vem o triângulo. Não pense que a guerra acabou, o que do nosso povo sobrou. Pensa ouvindo Bob de tarde, sabendo que o crânio mais velho ainda luta contra a apartheid. Mas os mares do passado amenizaremos num samba enredo. Só mais a liberdade da morte que a gaiola do medo. Só mais a sabedoria de um poeta errante do que a ignorância, um cerol cortante. Talvez o mundo seja um só continente. Temos que aprender a descolonizar a mente. Resistir com calma, com karma. Tempos modernos, tempos de novas armas. Voltar para a tribo por várias vias. Talvez com o apoio das tecnologias. De Zambi, abençoa a rainha Nizinga. Ginga, cultura vinga. Queimaram nossa tribo, então nós se vinga. Trouxe doença, praga, miséria. Temos que se organizar. Cada um fela, cut, Nigéria. Pelos castelos, o inimigo murmura. Será que curaremos séculos de fúria? Ginga, Nizinga, mandinga, bravos lutadores. Ginga, Nizinga, mandinga, bravos lutadores. Pois a raiva se alaça com as armas dos opressores. Códigos verbais, binários ou decimais. Pela mata, pela terra, por nós a gente faz. Se for preciso a guerra para voltarmos à paz, então assim será, pelos astrais e ancestrais.
Satisfação, né? Eu sou a louca da casa. Houve algumas outras antes de mim, mas não exatamente da mesma maneira. Sem pretensões, dispenso a sanidade como quem dá descarga. Nada contra seu terno, sua gravata, seu cargo executivo, sua vidinha plástica, sua família perfeita, seus desejos contidos. Eu não tenho nada disso. Gosto de brasa, conversa afiada, perambular na madrugada, conhecer becos, botequins e praças. Quantas vezes eu filosofei 1000 filosofias de teóricos anônimos das portas de banheiros de bar. E tantas vezes fiz 1000 juras de amor que só duraram até a manhã do dia seguinte, quando eu saí sem dizer tchau. Não olho para trás, não dou satisfações, questiono as convenções daqueles que se arrastam na rotina. Inconsequente, medo só tenho da mesmice. Porque aos loucos sobra coragem e ousadia. Restam aos normais esconder-se na sombra da própria covardia. Eu sou a louca da casa. E quem quiser, que atire a primeira pedra. Joga a pedra na gente! Agradecer aqui todo mundo que veio, né? Bacana, a gente fica feliz. A ideia é a gente fazer aqui uma vez por mês, né? Sempre com 2 convidados, né? E convidadas. E então essa é a nossa proposta de fazer na garagem de casa aqui. Seria um sonho meu e da Suzy. Conversa vai, conversos vem. E a Suzy podia aparecer aqui um pouquinho só para dar um tchau para todo mundo. Eu Para aparecer. Eu vou fazer que o próximo a gente faz às quartas-feiras, porque a terça-feira tem lixeiro e essa cachorra fica enlouquecida. Ela fica. Ela Eu vou fica pegar a bem dele. clara. Vou pegar a dele. A Suzy está chegando, a Suzy está chegando. Prazer, você. Ai, Que Suzy! fala que eu vim, né? Ah, Eu conheço ela. Vim, só eu vim, né? o quê? O primeiro, quando ia ser a Raíssa e o Bafô, Ah, tinha mudado de data, tinha né? mudado de data. Ah, sim, Mudou você de veio do dia data que e não a Zá aconteceu. chegou aqui. Que isso. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado. A Suzy chegou. Agradecer muito o Luan, do meu companheiro de estrada, de caminhada, de vivências, de ayahuasca, De almoços. de almoços. Aqui em casa. Gosta de chegar na hora do almoço e é sempre muito bem recebido, porque a gente ama esse menino. Pegar a moça agora, né? E agradecer muito a Jennifer também, né, que a gente ficou cutucando ela lá uns anos atrás para lançar essa poesia no sarau, né, dela ir falar. E aí quando ela começou a dizer os poemas, a gente se encantou mesmo, né, e a gente se deslumbrou e isso acho que cresceu, né, tanto para o sarau como para ela também, né, e é uma referência hoje. O seu trabalho realmente é muito... Eu gosto muito de ler você, parece que a gente está subindo uma escada assim, para ir para algum lugar junto, assim, nesse sentido, ela vai levando a gente, né, para o cotidiano, né, dela. Então, muito gostoso mesmo de vivenciar as suas poesias, né? Então é isso, agradecer todo mundo aí que veio. E parabéns, Jennifer, parabéns, Luan. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, Suzy, pelas comidinhas, tudo. Ô, meu. Satisfação.